Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, terça-feira, 14 de 9 de 2021, e nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa. Eu vou pedir, por favor, que vocês peguem o livro de vocês de língua portuguesa, Sucesso, ok? E vamos iniciar nossa aula de hoje com a nossa correção. Vocês lembram que tia Ana, na aula passada de língua portuguesa, trabalhou com vocês sinais de pontuação e tipos de frases? Então, a gente trabalhou o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, trabalhamos o ponto de interrogação, exclamação, dois pontos, travessão e reticências. Vocês lembram? E tipos de frases. As frases podem ser afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Vocês lembram disso? Tiana deixou para casa a página 177. Então, vamos iniciar com a nossa correção coletiva. Tia, eu já te mandei. Mesmo que você me mandou, Tiana, dê uma olhada, eu vou pedir, tá? Que vocês também façam junto comigo a correção coletiva, porque às vezes escapa uma letrinha que a gente esqueceu, e na correção coletiva a gente justamente utiliza para fazer esses tipos de correção. Tá bom? Ok? Então, vocês irão colocar na página 167, o quesito 4. Temos assim. Tia não vai ligar, tá bom? Eu vou falar. Então, eu vou pedir que vocês coloquem na 177 para que possamos fazer juntos, para a gente não se perder na atividade. Ok? O 4 que diz assim. Ligue corretamente. Então, temos frase afirmativa, frase interrogativa, frase negativa, frase exclamativa e frase imperativa. Você vai ligar de acordo com a correspondência. Então, tem assim: que livro interessante. Cuidado para não confundir a frase imperativa, tá certo? Com a frase tia Ana. Exclamativa, porque às vezes a imperativa ela vem também com o sinal de exclamação, então precisamos ter cuidado. A primeira frase é: que livro interessante. Então é uma frase exclamativa, você vai ligar aí para a frase exclamativa. Esperar um tempinho para vocês observarem se vocês fizeram tudo certinho. Certo? É esquisito aqui, tá, gente? O 4 da página 177. Depois temos aí: a maioria não leu o jornal. A maioria não leu o jornal. Eu já sei, tia, que é uma frase negativa. Aí você vai ligar a maioria não leu o jornal para o retângulo que tem frase negativa. Depois temos aí: atravesse a rua na faixa. Atravesse a rua na faixa. É o que, gente? Estou, pedindo, fazendo um pedido. Atravesse a rua na faixa. Tá? Então, é uma frase imperativa. Vou esperar um tempinho para vocês ligarem. Depois, as árvores estão cheias de frutos. Eu estou dizendo que as árvores estão cheias, estou afirmando. Então, é uma frase afirmativa. Liga aí. Pronto. Depois, você gosta de andar de bicicleta? Olha a pergunta aí. Você gosta de andar de bicicleta? Olha a interrogação no final. Então, é uma frase interrogativa. Ok, feito. Agora, no 5, temos letra A, B, C e letrinha D, que diz assim: leia as frases e indique que tipo elas são. Por que você não estudou para o teste? Por que você não estudou para o teste? É uma frase o quê? Interrogativa. Frase
interrogativa. Certo? Depois, Joana é uma garota muito inteligente. Eu estou afirmando. Então, é o que, gente? Uma frase afirmativa. Certo? Letra C. Que bom te encontrar. E aí, frase exclamativa. Exclamativa. Tire a caixa do lugar. Estou ordenando. Tire a caixa do lugar. É o que? Uma frase imperativa. Estou dando uma ordem. Certo? Ok. Então ficou frase interrogativa, frase afirmativa, frase exclamativa e frase imperativa. Certo? No quesito 6, se a tia colocar aqui, acredito que dê. Vamos ver como é que vai ficar o 6. Deixa a tia baixar um pouquinho aqui. Pronto, diz assim. Leia a frase e indique o que está expressando. Se for pergunta, 2, se for admiração e 3, se for informação negativa. Que bolo gostoso! É o que, gente? Admiração. Então, eu já sei que é o 2. Eu não gosto de ler. Uma frase, uma informação negativa. Eu não gosto de ler. Depois, puxa, que anel bonito. Admiração. Então, a gente já sabe que é 2. Você gosta de ler? É uma pergunta. Então, ó. Nossos amigos não chegaram até agora. Negação. As meninas não dormiram? Pergunta. Então, vocês observaram, turma, que na prática é um assunto bem tranquilo, bem fácil, que a gente já lida no nosso dia a dia. Ok? Agora, Diana vai conversar uma coisa com vocês. Gente, vê só. Diana vai pular, eu até já anotei aqui no livro, que eu estou pulando o assunto ouve com H e ouve sem H, e estou pulando um texto. Por quê? Porque Diana precisa dar o assunto numeral, tá? Eu acredito que eu até já comecei com vocês no Aprender Mais, não foi? Eu acredito que sim. Mas é um assunto que estará na atividade avaliativa 3. Então, por isso que eu preciso concluir os assuntos que estarão na atividade avaliativa 3, tá bom? Lembrando, gente, não se preocupem, tia vai fazer uma revisãozinha dos assuntos que estarão na atividade avaliativa 3, tá bom? Mas mesmo que se tia não vai estar aquele assunto, mas você teve uma dúvida, ficou meio, não aprendeu muito o assunto, manda uma mensagem para a tia Ana, porque eu preciso ter essa troca de vocês. Tia, eu não entendi tal assunto. Tia Ana vai fazer uma revisão em cima daquele assunto, tá certo? Então, mesmo que o assunto que eu estou dando não estiver na atividade avaliativa 3, mas vocês precisam aprender. Então, anota a dúvida que tia Ana faz outra aula em cima daquele assunto, tá bom? Só não pode vocês ficarem com dúvidas. Então, vocês irão colocar aí as páginas de hoje. Não se assuste, algumas páginas, mas muitas são leitura, tá bom? Então, ó, classe... Não esqueçam de colocar a data, gente. Eu tenho recebido algumas atividades e eu observo que a criança não está escrevendo em cima. Então, eu vou pedir novamente a vocês que escrevam na primeira página classe e a data, e nas demais só precisa
classificar classe ou casa, tá bom? Então, ó, 184, 185, 186, 187 e 188. Então, essas páginas serão as páginas de hoje. 184, 185, 186, 187 e 188. O assunto de hoje, numeral. Tenho certeza que é um assunto bem tranquilo, que até porque tia Fabiana já trabalhou numeral com vocês, frações, tia trabalhou multiplicação, tenho certeza disso. Eu vou esperar um tempinho para vocês escreverem e a gente continuar. Pronto? Ok. Gente, o assunto de hoje que vamos trabalhar na página 184 é numeral. Certo? O que é, Tiano, numeral? É uma palavra que denomina quantidade numérica, ordem, multiplicação e divisão. Certo? Então, a gente vai aprender sobre isso. Tia vai deixar o livro um pouquinho do lado e eu gostaria de explicar do meu jeitinho a vocês. Depois a gente faz a leitura do livro, mas eu gostaria que vocês agora prestassem atenção em mim, certo? Os numerais, gente, os numerais, eles são classificados, tá certo? Em 4 partes. Eu vou dizer agora. Numerais, eles são classificados em 4. Olha só para cá, não precisa escrever, tá bom? Ele pode ser cardinais, ele pode ser ordinais, ele pode ser multiplicativos e ele pode ser fracionários, certo? Quero só que vocês prestem atenção, tá bom? Toda vez que alguém falar dos numerais, vocês precisam se lembrar que eles são classificados em 4. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, certo? Olha só. Todas as vezes que em uma frase estiver se referindo em quantidade, então aquela palavra ela será classificada em numeral cardinal. Exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, mamãe comprou 2, sei lá, maçãs. Pronto. Mamãe comprou 2 maçãs. Se eu perguntar para vocês na frase, mamãe comprou 2 maçãs, esse 2 é um numeral. Mas esse 2 está representando o quê? Ordem, quantidade, multiplicação, fração. Quando eu digo mamãe comprou 2 maçãs, eu estou falando de quantidade. Se eu estou falando de quantidade, eu estou, Tiana, me referindo a numeral cardinais. Por quê? Porque todas as vezes que eu me refiro em cardinais, eu estou me referindo a quantidade. Certo? Quantidade. Ok. Vou colocar outra frase aqui. Deixa eu colocar aqui. Carlos
chegou em primeiro lugar na corrida. Certo? Olha para cá. Carlos chegou em primeiro lugar na corrida. A palavra primeiro é um numeral, Tiana, mas está se referindo à ordem. Carlos foi o primeiro, chegou em primeiro lugar. Então, eu estou me referindo à ordem. Se eu estou, Tiana, me referindo à ordem, então esse primeiro, essa palavra primeiro, é um numeral que está representando ordem. Ordem. Certo? Presta atenção. Certo, gente? Então, todas as vezes que eu me referi em ordem, Paulo chegou em 10º lugar. Eu estou dizendo que é um numeral ordinal, porque está indicando ordem. Ok? Vamos continuar. A gente ia pegar o piloto aqui. Todas as vezes, deixa eu colocar outra frase aqui, multiplicativa. Aqui. Deixa eu apagar essas, né? Vocês já entenderam isso aqui. Eu vou colocar papai ganha o dobro de mamãe. Eu estou dizendo que papai ganha 2 vezes mais que mamãe. Não é isso? Não é isso, pessoal? Então, papai ganha o dobro de mamãe. Então, a palavra dobro, dobro, é um numeral multiplicativo. Todas as vezes que eu estou me referindo a multiplicação. Então, ó, quando se refere a multiplicação. O dobro, o triplo, o quadruplo, certo? Ok? Vamos continuar. E fracionário? O fracionário é sempre, eu sempre digo a vocês lembrem da pizza. A pizza, a gente não divide um todo em vários pedaços. Então, fração, lembra quando a Fabiana trabalha com vocês? Ó, 1/2, 2/5, vocês lembram disso? Então, fracionário, quando eu digo assim, é metade, come 1/2, 1/5, 1/3 da maçã, do bolo. Exemplo, Ana comeu metade do bolo. Essa palavra metade é um numeral, poderia ser 1/3, poderia ser 1/5. Ó, essa palavra metade é um numeral que está relacionado à fração. Então, essa palavra metade é um numeral fracionário. Então, fracionário é a parte de um todo. Certo, gente? Então, Diana, todas as vezes que na frase tiver a palavra que estiver ordenando, que estiver se relacionando com quantidade, eu digo que é cardinal. Se for Diana, dizendo, né, expressando ordem, eu digo que é ordinal. Se for, Tiana, estiver expressando multiplicação, multiplicativo. Se for parte de um todo, a parte de um todo, eu digo que é fracional, certo? Ok, então vocês precisam saber que os numerais, né, são divididos em ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Pronto. Feito isso, apagamos o quadro e vamos agora para o nosso livro. Vocês irão ver que quando a gente passar, tia, para praticar, a gente vai perceber que é muito fácil. Diz assim, leia o texto abaixo.
6 jovens participaram de uma competição de corrida. 3 deles chegaram em segundo lugar e outros jovens levaram o dobro de tempo e não conquistaram medalhas. Eles disseram que precisariam treinar mais para conquistar o primeiro lugar. As palavras destacadas no texto são numerais. Numeral é uma palavra que denota, né, quantidade numérica, ordem, multiplicação ou divisão, que é uma parte, né? Classificação dos numerais. Os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Cardinais indicam quantidade, fracionário indica parte de um inteiro, de um todo, né? Ordinais indicam ordem e multiplicativo indicam a ideia de multiplicação. Ó. Cardinais, exemplo, 6, 3, 13, 100, certo? Fracionário, 1/2, 3/4, 1/5. Ordinais, segundo, quarto, décimo, 11º, enfim. E eles também, gente, fazem flexão entre gênero e número. Se eu digo, Ana chegou em primeiro lugar, Lucas chegou em... Ana chegou em primeiro lugar. Paula é a primeira aluna da classe. Então, tem essas flexões, certo? Na página 185 diz assim: conheça a seguir alguns numerais. Então, temos cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Então, 1, 2, 3, 4 cardinais. Quando vem para a ordem, já a gente não diz 1, 2, a gente diz primeiro, segundo, terceiro, quarto. Fracionário, a gente pode usar palavras meio, metade, terço, quarto, 13avos, 14avos, que eu tenho certeza que a tia Fabina trabalhou com vocês. E multiplicativo, todas as vezes que se referir, né? Palavras duplo, dobro, triplo, quadruplo, quintuplo, sextuplo, que é 6 vezes mais, e assim por diante. Vocês viram que não é difícil. Então, eu vou pedir que depois vocês deem uma lida, tá? Na 185, 186, que aí tem a escrita, né? Dos números, e também a forma que ele pode ser escrito por extenso e representado, né, em números. Então, é importante vocês dar uma olhadinha. Olha aí, quando eu digo 600 é quantidade, mas quando eu digo sexcentésimo, é a ordem. Então, tem que ter esses cuidados. Eu vou pedir que vocês coloquem na página 187, que eu irei praticar junto com vocês, e vocês irão perceber que não é um assunto nada de difícil, tá bom? Vamos lá, primeiro quesito, ele pede para a gente fazer a correspondência. Então, vamos fazer a correspondência. Diz assim: leia as frases e classifique as palavras destacadas, colocando dentro dos quadros a letra correspondente à sua classificação. Então, temos cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. A, B, C e D, você vai colocar na ordem certa. Diz assim: ela ganhou o dobro que investiu. É o quê? Um numeral o quê? Esse dobro? Multiplicativo. Então, aqui, tia Ana, fica a letrinha D. Paulo chegou às 8 horas para fazer o teste. 8 horas. Isso quer dizer o quê? Quantidade. Então, é cardinal. Depois eu digo assim: na festa comeram 3/4 do bolo. Esse 3/4 está relacionado à fração. Então, é um numeral fracionário. Então, aqui vai ser a C. E estou em 10º lugar no concurso. Eu estou me referindo à ordem que eu me encontro no concurso. Então, ó, letrinha A. Vocês viram que na prática não tem nada de difícil. Depois, ele está pedindo assim: temos A, B, C, D, E
e F. Aí ele diz assim, escreva os numerais abaixo por extenso. Então, está representado aí, tia Fabiana com certeza trabalhou com vocês. Então, como é que eu leio? 1/2. Depois, é 14? Não. Décimo quarto. Depois, na letra C, 40. É quantidade, viu? 40. Depois de 3 décimos. 3 décimos. Certo? Na letra E. E a letra E, gente, é ordem. Septuagésimo. Certo? Septuagésimo é ordem. Depois temos aí cardinal, 60. Olha como escreve 60, tá? Tem gente que se confunde muito. 2S depois, senta. Certo? Faça para a gente continuar. A gente vai para o quesito 3. Tiana vai esperar um pouquinho para que a gente possa seguir. Eu vou apagar o 1, que eu tenho certeza que vocês já fizeram. Vamos agora para o 3. Temos também letra A, B, C, D e letrinha E. Vamos ver o que é que diz? Diz assim, nas frases abaixo, circule os numerais que aparecem. Ele não pede para classificar, ele pede para você circular tudo que for numerais. Minha irmã classificou-se em primeiro lugar no concurso de redação. Então, esse primeiro você vai circular. A tia vai destacar aqui para vocês observarem. Então, vocês já destacam. Circulam. Andei 3 quilômetros para chegar ao hospital. Esse 3 também, tia, é um numeral. Rui e Rafa comeram 2 quintos da pizza. Então, 2 quintos. Porque é como se fosse, se eu fosse representar, ia ser 2 quintos, não é? Então, eu já sei que isso aqui é fracionário. Então, é um numeral, esse 2 quintos. O mês de julho tem 31 dias. Então, 31 dias. Se eu fosse representar, não é? Seria assim. Então, 31 dias é tira esse dias aqui. 31 é um numeral. Fui ao supermercado e gastei o dobro do meu salário, 2 vezes mais. Multiplicativo. Dobro é um numeral. Certo? Viram? Muito fácil. Agora, vou esperar vocês responderem aqui o terceiro, quesito 3. E vamos passar para a página, Tiana, 188. Vou colocar aqui, página 188, quesito 4. Ele pede para a gente marcar um X. Tem uns 5 quadrinhos, certo? E ele pede para a gente marcar um X. Vamos ver o que é que ele nos traz. Diz assim: marque um X na sequência correta em relação à classificação dos numerais do quesito anterior. Do quesito anterior ficou assim: ordinal, ordinal, cardinal, depois fracionário, depois vem de novo cardinal e multiplicativo. Deixa eu ver: ordinal, cardinal, fracionário, cardinal e multiplicativo. Então, a gente já vê que é o segundo. Do quesito anterior, como é que ficou a ordem? Foi desse jeito. Certo? Por quê? Vamos entender. Ordinal, quando diz primeiro, no quesito 3, a palavra primeiro é ordem.
3 significa cardinal. Aqui, fracionário. Aqui, tia, cardinal. E aqui, tia Ana, multiplicativo. Então, por isso que é o segundo quadrinho. E o quinto, quesito, o 5, né? Muito fácil, tia. Vamos lá, vou colocar aqui em cima o 5. Temos letra A, B, C e letrinha D. Vamos ver o que é que ele pede? Vamos lá. Diz assim: leia as frases abaixo e circule os numerais, depois classifique-os em cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. Vamos lá. Eu irei escrever e circular. Vocês só irão circular. No final a gente classifica, tá bom? Pintei 4 árvores frutíferas. Espero colher 12 frutas. Então, 4 e 12. Você já vai circular. Depois a gente classifica. Deixa eu levantar mais aqui um pouquinho. Deixa eu apagar esse aqui. Meu irmão comeu 1/3. 1/3. Você também já circula. 1/3 do chocolate que a mamãe comprou no mercado. João comprou o quintuplo de figuras de Pedro. Quintuplo. Você também já sabe que é um numeral. E fiquei em quinto lugar no jogo de xadrez. Quinto também você já sabe que é, tia Ana, um numeral. Agora a gente irá classificar. Quando eu digo assim, plantei 4 árvores frutíferas, espero colher 12, é cardinal, porque é quantidade. Quando eu digo assim, meu irmão comeu 1/3, ele comeu uma parte, é o quê? Fracionário. Certo? Quando eu digo assim, João comprou o quintuplo, 5 vezes mais. Ele comprou 5 vezes mais figurinhas de que Pedro. É o quê? Multiplicativo. Multiplicativo. E por último, eu fiquei em quinto lugar no jogo de xadrez. Ordem, então, é o que, Tiana? Ordinal. Viram, meus amores? Não é difícil. É um assunto muito tranquilo, muito fácil. Agora, Tiana vai deixar para vocês praticarem bastante na página 189 e 190. Casa, não esqueçam de colocar a data de hoje. Certo? 189 e 190 eu irei ler e vocês irão entender as atividades de hoje. Certo? Então, Tiana vai ler agora junto com vocês. Diz assim o quesito 6. Então, aqui temos, né, 1,5 xícaras de leite, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de chá de fermento. Aí tem um modo de preparo. E depois de tudo isso, você vai responder. Retire do texto os numerais classificados em fracionário. O que for fracionário, só tem um aí. E o que for cardinal. Você não vai escrever por extenso, vai realmente representar os numerais. Em qual etapa da receita foram utilizados os numerais ordinais, a ordem? E C, escreva o nome da classe de palavras que informa as quantidades, o tempo de duração e o modo do preparo da receita. Assunto de hoje, não é? Tá. Na página 190, quesito 7, diz assim: complete as frases com o numeral de acordo com o que se pede. Certo? O aluno recebeu notas vermelhas. Vai escrever por extenso um número que represente cardinal. Então, eu posso colocar: o aluno recebeu 3 notas vermelhas, 2 notas vermelhas. No cinema, fiquei na fila ordinal.
Somente dos jogadores compareceu ao treino fracionário, escrever por extenso. Gastei do que sempre gasto, multiplicativo. No 8 diz assim, marque os itens em que a correspondência cardinal-ordinal está incorreta. Em seguida, faça a devida correção. Tem umas aí que está incorreta, são 3. 9 diz assim, classifique os numerais destacados em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Você vai ler, vai dizer que se esses... quem é Tiana fracionário, ordinal, cardinal ou multiplicativo, tá? Lucas bebeu 1/6 do suco, aí 1/6, fracionário, você escreve. O caderno é o primeiro material da lista. Primeiro é o quê? Ordinal e assim por diante. Certo, meus amores? Eu desejo para vocês um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano.